Nós teremos agora uma palestra bastante expressiva com o Diego Oliveira, arquiteto de cibersegurança. Ele vai falar sobre o tema como tornar a resposta a incidentes mais resiliente e alinhada ao negócio. Muito bom dia, Diego. Bem-vindo. Olá, Ângelo. Bom dia. Me escuta? Sim, muito bem. Prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado. Prazer todo meu. Estou me ajustando aqui com os botões do Zoom. Sempre e você... um desafio de troca de tela para cá, para lá. Com certeza. E você fala de onde mesmo? Eu falo de São Paulo. De São Paulo. Você está aqui conosco. Exato. Representando o Centro-Oeste brasileiro. Exatamente. Esse grande time que nós temos aqui no Brasil, para compartilhar, para contribuir com os projetos, para poder apoiar os clientes nessa jornada de segurança, que ela parece muitas vezes simples, muitas vezes complicada, mas a gente vem para fazer um merge dos dois pontos e garantir o sucesso. Então, boa apresentação a você, Diego. Muito obrigado. Só para garantir, Ângelo, minha tela aparece para vocês, tranquilo? Ok, já está no ar. Perfeito, tá bom. Pessoal, muito bom dia mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Assisti aqui o painel anterior, fantástico, todos os pontos são muito relevantes e, claro, cada companhia tem o seu desafio, cada companhia tem a sua estrutura, tem o seu plano e muitos dos planos sempre é complicado manejar os pontos de segurança e a gente tem que entender por conta de alguns movimentos que acontecem simultaneamente. Eu vou apresentá-lo para vocês. Legal? Bom, o tema da nossa palestra hoje é justamente como tornar aí a resposta a incidente mais resiliente ao negócio, ok? E a gente vai trabalhar um ponto muito específico, mas antes de começar a entrar de fato no tema do incidente, eu sempre gosto de abordar e mostrar aqui um panorama que nós não vamos encarar. A gente não vai começar uma fase, a gente não vai começar uma geração, mas sim nós já estamos passando, nós já estamos consumindo essa fase, que é a fase de novas tecnologias, de novas conexões. E uma fase muito importante que, convenhamos, facilita muito o nosso dia a dia, dependendo do uso, dependendo da ferramenta que a gente contrata, do aplicativo, do dispositivo que a gente compra, certo? Então, a primeira onda que a gente já está vivendo, a gente já está consumindo, é de IoT. É um movimento que ele não tem como regressar, ele não tem como ser desativado, desconsiderado, apagado da história da internet, não tem como ser, não embutir esse dentro dos negócios, tá? Um outro ponto que a gente já está vivendo, nós passamos, eu sempre digo que eu tive a sorte de acompanhar cada fase dessas transformações, e cloud também não foi diferente, que a gente começou a entender que a cloud poderia ser uma oportunidade, que a cloud ela teria, sim, um papel relevante ali com o movimento de cloud first, depois, não, agora tem tudo colocar na cloud, e a partir do momento que empresas nascem em cloud, negócios são feitos em cloud, serviços são hospedados em cloud. Então, é um movimento de cloud que a gente, indiretamente ou diretamente, a gente consome muitas vezes, a gente nem sabe, mas aquela aplicação, aquela estrutura está hospedada em cloud. Perfeito? Outro movimento muito grande, muito importante, muito expressivo que a gente... esse é um pouco mais transparente no dia a dia do usuário, tá? Mas ele é muito importante, assim como a cloud é, tá? API first, então, as comunicações entre aplicativos e sistema, troca de informações entre plataforma, troca de informações entre segmentos. A gente está vendo agora um movimento que já começou no Brasil, no dia 1º, no dia 2 de fevereiro, deu início ao a primeira fase de implementação do Open Bank, que é justamente essa junção dos três pontos muito bem distribuída e vai criar novos modelos de negócio, assim por diante. E por último, não menos importante, o movimento de 5G, né, que é tão esperado, e alguns países já discutem disso, mas o Brasil já está acelerando muitos os passos, já tem tecnologias sendo guardadinhas ali na gaveta, só esperando o 5G sair para facilitar a comunicação, conectar o IoT nessa tecnologia, conectar o IoT chamando uma API em cloud. O que tudo isso me remete, tá? São movimentos que a gente não consegue ignorar, que a gente não pode mais deixar de olhar e que aumentam sempre a superfície de ataque, sempre vão aumentar a exposição, sempre vão aumentar a camada de risco e sempre vai aumentar
para o time de tecnologia a carga de operação, a carga de manusear, a carga de ajuste e assim por diante. Então, é um volume gigantesco de dados, é um volume gigantesco de exposição que daqui para frente, desse momento, está todo mundo tentando manejar da melhor forma possível, como o Alan comentou na sessão anterior. Aumenta-se a exposição, aumenta o volume, aumenta as conexões e o time muitas vezes não. Então, agora eu adotei o time da companhia, terei um time de segurança específico para o time? Não. O time que já existe, ele começa a absorver toda a questão da tecnologia que foi conectada. E aí, muitas vezes, a gente olha assim e fala, poxa, eu não posso deixar que minha infraestrutura, todos esses movimentos, cheguem ou em algum momento passe por esse tipo de problema que é tão temido. Ransomware, data leak, data breach. Mas se a gente imaginar, se a gente começar a olhar um pouco mais para esse panorama, esses pontos que são mais evidentes, esses incidentes que ficam mais evidentes ao mercado, que muitas vezes atrelam uma má imagem à sua empresa, à sua companhia, eles são uma consequência de um formato de acessos de tentativas que também são incidentes. Então, a gente pode entender que se alguém conseguiu chegar na sua infraestrutura, adequar a tecnologia de ataque para a sua plataforma e conseguir espalhar isso lateralmente, teve outras grandes etapas muito mais trabalhosas, muito mais complicadas, que esse atacante ele utilizou de tecnologias de apoio, enfim, para poder conseguir sucesso. E muitas vezes o próprio atacante ele olha para a ponta da montanha e fala, caramba, será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo fazer isso? Tá? A realidade é que muitos desses caminhos para ele conseguir fazer esse tipo de ataque não é algo que ele tem que desenvolver do zero, não tem que fazer uma ciência de foguete, ele não precisa inventar uma tecnologia disruptiva para poder chegar nesses acessos. Na verdade, ele aproveita de alguns caminhos que já estão construídos, algumas vias que já estão pavimentadas, ele conta com o apoio de alguns guias, ele tem um trabalho colaborativo que alguém pode direcionar qualquer nível de esforço até aquele objetivo. Então, não é algo, muitas das vezes, tão científico, tão algo extraordinário, mas é algo pré-mapeado que ele conta com ajuda e ele conta como êxito a função, fala, olha, consegui, cheguei aqui e coloca ele como o grande conquistador daquele momento e você acaba ficando com uma pessoa que não conseguiu detê-lo, tá? Essa é uma estratégia bastante interessante e como também já foi citado muitas vezes, para percorrer esse caminho, a gente sempre define, a gente tem um nome para isso, tá? Esse caminho até o topo. Esse caminho até conseguir um incidente massa, um incidente que realmente dá evidência para quem está se arriscando ou para quem está simplesmente se aventurando nessa etapa, tá? Esse caminho é chamado, né, a gente denomina isso como o Q-Chain, tá? O Q-Chain é justamente o passo a passo que ele vai seguir, o passo a passo que ele vai tomar para poder chegar aonde ele quer. Então, se ele quer chegar numa etapa de ransomware, de criptografar as máquinas, os arquivos e assim por diante, ele precisa passar por um Q-Chain. Se ele pretende apenas fazer, apenas entre aspas, mas é um produto dado ao ataque, um data leak, ele também precisa percorrer um Q-Chain. E todo esse Q-Chain, ele é sempre seguido, tá? Não tem como ele pular as etapas, tá? E um outro ponto que ele também não consegue pular e não consegue avançar é se não articular, não utilizar de técnicas, tá? Então, essas técnicas, elas sempre vão existir, essas técnicas sempre serão acompanhadas de algum tipo de ferramenta, e essas técnicas podem ser exploradas num ambiente vulnerável, que não tem nenhum tipo de proteção, mas essa técnica também pode partir contra um ambiente que tem uma proteção, mas um ponto importante, que talvez esse ambiente tenha uma proteção de técnica para um segmento, e ele não se atenta aos segmentos seguintes. Então, algo muito importante na hora de tratar os incidentes, a nossa sempre recomendação é reconhecer que todo o seu ambiente, primeiro ponto, ele pode ser atacado, toda empresa pode sim sofrer um incidente de segurança, mas que o incidente de segurança ele não precisa, ele não é apenas aquele incidente que foi para a mídia. Então,
toda etapa de conquista dentro do kill chain que o atacante teve, como a fase de reconhecimento, se depois ele conseguir entregar um pacote, se ele conseguir explorar alguma coisa, essa etapa que ele conseguiu foi explorando uma técnica, e essa técnica tem cada fase do kill chain a sua ferramenta, tá? Então, é sempre importante olhar, eu não posso deixar os eventos, as técnicas serem exploradas em nenhuma fase, mas se ela for explorada, eu já tenho que ter uma técnica na frente também mapeada para eu conseguir segurar aquele novo incidente. Então, o que eu estou querendo dizer é que o incidente master, ele é pré-estabelecido por incidentes menores, que muitas vezes a gente ignora. A gente deixa para trabalhar a tratativa de um incidente apenas na versão final da camada de ataque, quando ele já está dentro do ambiente, quando ele está dentro do sistema e você quer tentar remediar. Muitas vezes isso já é tarde. É importante sempre considerar as técnicas anteriores, desde a exploração do ataque, desde a execução, da persistência, tá? Para você inibir que esse pequeno incidente ganhe corpo e expanda à medida que faça um barulho, um estrago muito maior. Perfeito? Uma alternativa muito interessante que a gente recomenda para vocês entenderem, mapear qual tipo de incidente minha companhia está adepta a proteger, qual que é o incidente que eu estou, que eu já passei e tirei uma lição, porque também o interessante no incidente é você aprender algo, tá? Então, sempre que é emitido um relatório, a Fortinet emite um relatório, os analistas da MIG também emitem relatório, eles vão descrever o passo a passo, né, no relatório de como aquele incidente aconteceu, e muitas vezes ele explica quais foram as técnicas que ele utilizou. O ponto é que hoje a gente já percebe que tem muitas equipes, muitos times de atacantes variando técnica e combinando técnica entre si. Ou seja, eu faço a camada de iniciar o acesso, vou até escalar o privilégio. Depois de escalar o privilégio, eu te passo a fase para você explorar a fase de técnica de credencial, tá? Ou descoberta utilizando a credencial já explorada. Então, existe uma combinação de técnicas e de ferramentas que eles estão colaborando entre si, e quando você mapeia o percurso de um time de atacante e você entende que as técnicas dele seguem um certo padrão, quando ele mescla essa parceria contra o time, esse padrão é quebrado porque o próximo time varia a técnica. Então, é uma ferramenta muito interessante para você comparar as técnicas utilizadas em ataques, ou até mesmo monitorar para ver se você tem a preparação, se você tem as ferramentas adequadas, se você tem o monitoramento adequado e a estrutura adequada no seu ambiente, é comparar os pontos. Olha, meu último incidente aconteceu desse formato. Então, quando você coloca esse incidente dentro do Attack Navigator, do Mitre Attack Navigator, você consegue associar qual tipo de técnica que antecederia aquela como uma forma de escalada. Então, cada degrauzinho você consegue associar e até mesmo colocar técnicas paralelas umas a outras, de times uns aos outros, e ver se não existe um ponto cego na sua estratégia de segurança, na sua estratégia de defesa, de resposta a incidente, que aquela técnica, possivelmente, você não tem cobertura. E aquela técnica, provavelmente, vai ser explorada por um time que percebeu aquele gap, tá? Então, é super interessante trabalhar com a visão do Mitre sobre as técnicas, as vertentes, como consumir essas vertentes, essas linhas de técnicas no kill chain, tá? E exercitar isso internamente para que você consiga sempre dar um passo à frente dos atacantes. Diego, como que a Fortinet pode me ajudar? O que a Fortinet tem a ver com o Mitre? O que a Fortinet tem a ver com cada técnica? Pronto, primeiro item é o seguinte: a Fortinet, a gente não se preocupa em fazer um ponto isolado de segurança, tá? O Alan bem comentou, a fronteira, a borda, ela foi estendida para todos os pontos. Então, agora, o seu IoT pode ser um ponto de risco. A sua API exposta pode ser outro ponto de risco, outra superfície. A sua infraestrutura em cloud, um serviço em cloud nativo, pode ser outra superfície de risco. Você casado a isso, a velocidade que o 5G vai agregar, vai turbinar no mercado, você tem uma dificuldade, você vai ter uma dificuldade muito grande de
conseguir associar todos os pontos e estar up to front as ameaças. Então, para a gente, o panorama de segurança ele tem que sair da ponta, ele sair de uma borda. Você tem a ponta, leve para o IoT, leve para a API, leve para a cloud. Como que a gente faz isso? A gente faz com a cloud. A gente aplica na cloud o Security Fabric, a gente aplica no IoT o Security Fabric, a gente aplica o Security Fabric em todos os pontos da infraestrutura. A ponto que a gente mapeia as mesmas verticais do Mitre de técnica de ataque por solução. Então, a gente consegue, dessa forma, expandindo as coberturas de novas superfícies, novas tendências, com novas tecnologias ou tecnologias que você ajusta para fazer a cobertura de uma técnica específica, tá ok? Então, dessa forma, com o Security Fabric, a gente consegue segmentar as plataformas dentro de categorias distintas em visões diferentes. Então, eu não aplico só a cobertura de Mitre orientado a TP, eu aplico a cobertura de Mitre olhando também o Web Application. Por que não? Eu aplico também isso à cloud, eu aplico isso à infraestrutura de IoT, de NAC e assim por diante. Tá? Então, todo esse panorama para a gente representa um formato. Qual que é o formato? A gente tem uma arquitetura para fazer não só a contenção do ambiente, tá? Mas uma contenção integrada. Então, todos os pontos do Mitre que eles estão relacionados em verticais distintas, um atacante vai utilizar as técnicas dentro do Q-Chain, todas as ferramentas, a gente tem a capacidade de reconhecer a técnica que aquela ferramenta é capaz de cobrir e avisar o dispositivo do lado para sinalizar, olha, eu estou contendo essa técnica. Se possível, uma outra técnica que não cabe a mim, mas que cabe a você a enxergar, tome conta você e você dá a tratativa e assim sucessivamente em toda a cadeia da arquitetura, independente se é uma arquitetura de data center, se é uma arquitetura de trabalho remoto, se é uma arquitetura de cloud, para a gente não importa. A arquitetura que a gente dispõe com o Fabric é uma arquitetura muito robusta. Para trazer uma atenção para um dispositivo muito importante na tratativa de incidente de segurança. Muitos incidentes acontecem, poucos são tratados e esse pouco não é à toa. As empresas têm que dar preferência ao quais os mais críticos estão sendo trabalhados. Então, o que a gente recomenda? Que todos os incidentes de segurança sejam tratados de forma muito empírica, de forma muito intensiva, de forma muito ágil. Só que existe um contraponto. Não existe um time, muitas das vezes, com braço, com força-tarefa para poder alcançar todos os incidentes de segurança. Então, você fica em um impasse muito grande. Trata os incidentes de segurança que estão mais latentes ou trata aqueles incidentes que são numa escala muito menor, mas no momento que ele encontrar uma técnica muito eficaz, ele pode ganhar uma escala muito forte. Fico indeciso. Para isso, a gente apresenta o papel do FortiSOAR, ok? O FortiSOAR é uma ferramenta que, anexada ao seu Q-Chain, lendo os resultados de Mitre, lendo os resultados das ferramentas que já estão sabendo as técnicas, como ela está sendo explorada e como ele está mitigando, o FortiSOAR é uma ferramenta que, de forma agnóstica, ele consegue acionar toda a sua cadeia de infraestrutura para remediar ou para aplicar uma ação de remediação que um analista tomaria. Então, você consegue criar muitos formatos de playbooks para automatizar não só as tarefas, os incidentes que são grandes, que trazem um valor de risco muito grande, mas você consegue deixar em cargo dele incidentes menores que muitas vezes você não está cobrindo. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo do que é um workflow, do que é um playbook de um SOAR. Tá? Esse é um tipo de playbook que foi criado manualmente. Tá? Ele já vem pré-carregado de playbooks, ele já entende que são playbooks de ação rápida. Então, se a sua empresa, por algum motivo, precisa descarregar um parque muito grande de IoT, você pode direcionar o SOAR para fazer tratativa de incidentes de IoT. Se a sua empresa está muito focada em cloud, você pode direcionar os playbooks para a cloud. Se a sua empresa está focada
em controlar os acessos e consumo de banda para não desperdiçar algo do tipo, você pode acionar ele também para influenciar na camada de SD-WAN, que no nosso caso é seguro, então você já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você consegue manusear playbooks de acordo com a sua finalidade, com o seu negócio. Tá? Os resultados, os passos, as evaluações, enfim, as possibilidades com o SOAR são gigantescas. Tá? O SOAR é uma ferramenta agnóstica, não é uma ferramenta só para conduzir aquela arquitetura Fortinet que eu apresentei para vocês, mas caso vocês tenham outras soluções de mercado, ele é totalmente integrável, é uma solução que foi feita para dar essa autonomia a ambientes agnósticos. Tá? Diego, ele tem uma versão, o FortiSOAR, ele só serve para o time técnico? Não. Ele também serve para te dar essa visão de negócio, para saber o nível de risco que você está e para saber exatamente quantos incidentes você está tendo que tratar diariamente e até utilizar essa informação para talvez justificar um novo recurso, uma nova solução, um novo plantão dentro do time, porque você consegue entender agora, ter uma visão dos incidentes de forma muito mais apurada. Né? Os incidentes, eles não morrem só lá naquela camada. Quem está monitorando aquela camada vai informar todos os incidentes para ele e ele vai começar a criar as ações no seu ambiente de forma automática e você consegue ver o que ele está fazendo e, inclusive, monitorar também o quanto você está tendo de ROI com uma solução dessa no seu parque funcionando para justificar se você pode até expandir essa solução, expandir a função de playbook, expandir a categorização de novas áreas, enfim, perfeito? Como eu disse, o Fabric é uma tecnologia que a Fortinet abriu para o mercado, então nós temos APIs que podem ser estabelecidas com outros fabricantes. Essa é uma pequena lista, tá? A lista é muito grande. Então, o Fabric em si, ele conecta na sua infraestrutura atual, mas você pode também usar o FortiSOAR para conectar em toda essa infraestrutura para atuar automaticamente em toda a cadeia. Dessa forma, você consegue não só olhar os incidentes que são mais críticos, mas você passa também a olhar incidentes que são menores e que muitas vezes acontecem num volume muito maior, você está ignorando porque eles não tiveram impacto ainda. Mas vai persistindo, em algum momento aquele ataque vai ter um sucesso, aquele incidente, ele vai sim ganhar uma escala maior. Então, é interessante que você sempre acompanhe todos os incidentes, independente da camada, independente da tecnologia, independente da velocidade, independente se seu time tem um número de pessoas e profissionais aptas ou não. A ideia é você acompanhar todos os incidentes, acompanhar o Fabric, automatizando o máximo possível dentro de uma ferramenta de SOAR. Legal? Fico aberto para perguntas, foi uma mensagem muito rápida e eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida e algo do tipo. Muito bem, Diego, parabéns por sua apresentação. Creio que não tenhamos tempo para perguntas, infelizmente, mas você estará conosco no dia 26 de março para a sala de crise, é isso? Exatamente, também estarei acompanhando todo o time Fortinet. Caso tenham dúvidas, podem levar para a sala também, nosso time, que a dúvida vai chegar até a gente. Combinado. Um abraço a você e um forte abraço mesmo, virtual. Até mais, Diego. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.